Voltamos com Iluminuras. Hoje, no Encontro com o Autor, eu estou conversando com o promotor de justiça em Uberlândia, Jadir Cerqueira de Souza. Ele está aqui para falar sobre sua obra, A Efetividade dos Direitos da Criança e do Adolescente. Jadir, na obra você cita vários direitos das crianças e dos adolescentes que vêm sendo violados constantemente. Qual deles é o mais violado no Brasil? Na verdade, é o direito à vida. Equivocadamente, nós discutimos hoje a redução da idade penal. Nós também tentamos criar toques de recolher. Na minha concepção, acredito que se nós implementarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente com rigor, nós vamos cobrar a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Consequentemente, as nossas crianças não perderão o direito à vida. Quando se faz uma apologia de que a juventude é criminosa, na realidade, ela é vítima. E, por ser vítima, ela exige uma proteção muito mais efetiva. E, nessa linha, o Estatuto realmente ele muda esse paradigma, esse enfoque. Ou seja, ele diz, olha, criança e adolescente têm direitos e têm deveres. E, portanto, nós, sociedade, autoridades, é que temos que implementar essa proteção na prática. Então, muitas crianças hoje no Brasil morrem ainda antes do nascimento, outras próximo ao nascimento, algumas não chegam a ingressar nas escolas, outras ingressam nas escolas e praticam a evasão escolar, ou seja, vão para o submundo do crime, e outras vão para a prática de atos infracionais. Mas eu repito, a prática de atos infracionais por adolescentes não é tão grave quanto a violação dos seus direitos na sociedade. Falando, então, mais especificamente do problema das drogas, estamos cansados de ver na televisão crianças trabalhando para traficantes. Nesse caso, qual a solução, na opinião do senhor? São várias soluções. Uma que eu aponto no livro é a coesão de esforços entre a família, a sociedade e o Estado. Ora, na medida em que o consumidor, seja adulto, seja criança, ele possuir programas específicos de recuperação de sua saúde, consequentemente, nós não teremos tantos consumidores disponíveis para o tráfico. Num segundo momento, evidentemente, que é necessário também rigor no aspecto punitivo em relação ao traficante. Ou seja, então, o problema das drogas pode ser tratado nessas duas vertentes, de acordo com o Estatuto. No campo protetivo, ou seja, com a implementação de políticas públicas de proteção dessas crianças, e no campo repressivo contra aqueles que efetivamente entregam drogas para nossas crianças. O reforço familiar, me parece que é a base do nosso trabalho, ou seja, e o Estatuto tem essa visão, ou seja, ele quer reforçar a proteção da família dentro do núcleo familiar, porque a partir desse reforço ele melhora a vida em sociedade. E você fala na obra também de proteções extrajudiciais, não é? Que formas de proteção são essas? Sim, essas formas de proteção, o Estatuto ele foi inteligente quando ele tirou a figura do juiz minorista e atribuiu a responsabilidade do antigo juiz minorista para o Conselho Municipal de Direitos e o Conselho Tutelar. Então vejam que esses dois órgãos, em cada município, é que serão os responsáveis, o Conselho Municipal de Direitos pela política global e local e o Conselho Tutelar pela defesa individual. Esses dois órgãos precisam ser protegidos, precisam ser reforçados em sua atuação, porque a partir daí eles conseguem realmente mexer nessa estrutura secular de violação de direitos. Então, essa forma extrajudicial de proteção me parece que é efetiva. E no livro eu mostro, de uma forma bem didática até, que o Poder Judiciário e o Ministério Público devem focar suas visões para a esfera jurisdicional. E o Ministério Público e o Poder Judiciário devem, sim, procurar incentivar as formas extrajudiciais de solução de conflitos na infância e da juventude. Agora, como é que está a legislação do Brasil frente a outros países? E por que aqui no nosso país esses direitos das crianças e dos adolescentes são violados com tanta frequência? É muito boa a sua pergunta. O Brasil tem uma das melhores leis do mundo. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é copiado por países europeus. Na América Latina, ele foi pioneiro. Infelizmente, nós ainda não percebemos as crianças e adolescentes como titulares de direitos. Elas são tratadas ainda como objetos, ou seja, como um bem meramente patrimonial. Na medida em que a sociedade, a família e o Estado
começar a perceber que as crianças têm direitos e esses direitos podem ser usufruídos a partir de ações efetivas junto ao Poder Judiciário, se modifica essa sistemática. E o livro, então, ele vem nessa linha, ou seja, ele quer exatamente trazer um alento. Olha, é possível defender nossas crianças a partir de uma ação conjugada, equilibrada e organizada da família, da sociedade e do Estado. E, nesse sentido, parece-me que a imprensa, as universidades, a mídia, presta uma grande contribuição para o debate, exatamente divulgando esses direitos e as formas de defesa mais comuns. E eu acredito que, em algum tempo, nós teremos condições de reverter a dramática situação com que vivem nossas crianças e adolescentes, principalmente pobres das periferias e da nossa região Nordeste. Jadir, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pela obra, viu? Muito obrigado. E agora você confere quais são os lançamentos jurídicos, quais são os livros que acabaram de chegar às livrarias. Direito Ambiental Econômico e a ISO 14000. Análise jurídica do modelo de gestão ambiental e certificação ISO 14001. Segunda edição. Clarissa Ferreira Macedo Dizep, editora Revista dos Tribunais. O novo constitucionalismo na era pós-positivista. Homenagem Paulo Bonavides. Organizadora Lenice Moreira de Moura, editora Saraiva. Processo Coletivo do Trabalho, de Raimundo Simão de Melo, editora LTR. Nossa dica de leitura de hoje é o livro O Princípio da Proteção no Século XXI, de Leonardo de Gênova. A obra faz uma análise sobre a validade e a importância do princípio protetor no direito do trabalho e nas relações sociais no Brasil. Com as novas relações de emprego formal e informal, o autor analisa os impactos da globalização no princípio da proteção. Terceirização e a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de trabalho também são analisadas pelo autor. A obra traz ainda estudos de casos. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro O Princípio da Proteção no Século XXI, de Leonardo de Gênova, é da editora LTR. E você vai ver no próximo bloco. No Ex Libris de hoje, você vai conhecer os livros preferidos do Procurador de Justiça José Eduardo Sabo Paes. Em instantes, até já!